Orerubi, Ibak Petecoa, Imoeté Pira Moendereira Toicó. Tou endereino, tonimo angi endereri motara ibipe, Ibak Penimo Anga Iavé. Orere miwara yambionduara me engi corioreb. Endeniron ore angai pavarese oreb. Orere recome moansara supé. Ore niron Yahvé. Ore moro calme é pé, tentação por pé. Ore pisiron ti é pé. Ba é aiba suia men Yesu. A céu e cobé. A céu manon. E andea na maté o e cobé coivipe. Auira amanhã. Camusi quatia sara e boti purangueté. Camusi quatia sara e boti purangueté. Toicoé tu pancheruva Maria men virave. Toicoé tu pancheruva Maria men virave. Camusi quatia sara e boti purangueté. Camusi quatia sara e boti purangueté. Toicoé tu pancheruva Maria men virave. Toicoé tu pancheruva Maria men virave. Olá pessoal, boa tarde, que Deus abençoe. Vocês estão bem? Boa tarde, estou bem, graças a Deus. Quase chego atrasada para assistir a aula, pensei que já tinha começado, que eu estava hoje no território Catu, fui para a aula do Anama no Catu, cheguei agora há pouco. Maravilha, maravilha. Muito bem, seja muito bem-vinda, né, a mais uma aula, graças a Deus, que deu tudo certo, deu tempo, né, chegar para mais uma aula. E você, Fabiana, tá bem? O professor Rosenberg também? Estou bem, obrigada. Maravilha, maravilha, que assim seja. Então, fale para nós, Ivete, um pouco como foi essa experiência, né, no Catu, né, nessa aldeia, com novos parentes. Professor, aguarde só um momentinho, que eu vou aqui atrás pedir a meu vizinho para baixar um pouquinho o som. Ah, ele já baixou. Então, eu mandei mensagem que tá alto demais o som, não estava conseguindo, mas já baixou. Foi uma experiência sem igual, né? Que a gente teve o cacique geral lá que ele veio nos receber e a aula foi toda o dia todo com ele, né? E ele falou sobre as lutas de lá, como foi, aí falou que eu não sabia, até aí eu não sabia que o nome da cidade vizinha de Caguaretama, que seria local, acho que é local de ossos, que aí ele explicou o porquê desse nome, que foi porque muitos dos nossos antepassados tombaram lá e os ossos ficaram expostos ao sol, à chuva, ao sereno, secando os corpos lá, que ninguém não podia nem tirar para enterrar. E foi uma experiência assim que é sem igual. Foi foi uma aula muito rica. E até que ele falou para a gente assim também que ele estava. A gente chegou lá e tinha sempre dois carros de polícia, né? E ele perguntou assim: vocês estão pensando que é porque está tendo festa, né? Que hoje, parece que foi ontem e hoje também, que era comemorado, que lá comemora a festa da batata, aí, o Festival da Batata. Aí ele falou, mas ele falou para a gente que não, que aqueles policiais que estavam ali não era porque estava para festa, é porque ele está sob proteção das autoridades
porque o território de lá vai ser demarcado, porque esse tempo todo não é demarcado, já foi assinado, né, para ser demarcado, e tem um ano para os que se apossaram das terras devolver para eles. E ele falou que estão querendo já, ele está jurado, e ele não pode sair de casa para ir, faz que nele assim, para deitar na beira do rio, lá onde a gente ficou, no Rio Catu, a gente ficou na beira do Rio Catu, não dá para a gente, ele dizendo assim, não dá para ficar, nem sair com a minha família para uma lanchonete, para um canto, se não for escoltado pela polícia, porque estão querendo me matar. Isso assim foi algo assim que me chamou muita atenção, né, para ver assim o quanto é o sofrimento do nosso povo. O sofrimento do nosso povo é muito grande. A gente vê assim aqui no nosso território, né? A gente pensa assim, são muitas lutas que a gente também enfrenta, mas assim lá eu vi assim que é muito forte, professor. Lá aquele relato dele falando é muito forte. A gente aqui, eu acho que agora, não sei no nosso tempo, mas mais atrás, né, mais passado, né? Mas agora assim, é porque, como assim, teve aí a de Montemor, né? Mas a gente não viu assim que o cacique Aníbal, né, a cacique Cal, está precisando ser amparada pela polícia, né? E lá é mais forte, é muito pesado o relato que ele falou para a gente. Foi uma experiência sem igual. Só não foi muito bom porque, como ele se prolongou muito na fala, a gente ia fazer uma trilha, e a trilha seria de 3 horas, que a gente ia conhecer a nascente do Rio Catu. Ah, mas aí não deu tempo, porque quando terminou, que a gente foi almoçar, quando terminou já era 2 horas da tarde. Aí não, o motorista disse que não dava tempo para esperar, porque ele tinha horário, né, para cumprir, como foi alugado o ônibus, a gente não foi para o passeio. Aí eu disse, olhe, a comadre vai ficar muito chateada porque a gente fez um ritual, pediu permissão para ela, para a gente entrar na mata, pediu a proteção dela e a gente não foi visitar. Mas foi uma coisa sem igual. Maravilha, Ivete, maravilha. É fortes relatos, né? Aí do parente, do cacique geral, né? Do território Catu, né? Mas é a realidade, né? É a realidade. O combate não acabou e não terminará por aqui. Ainda virá muitas coisas. Por isso que nós cada vez mais precisamos estarmos atentos, fortalecidos, unidos uns com os outros para combater todos e qualquer males que vêm para o nosso território, para o nosso povo. Não é isso? Pajé Rafael, seja muito bem-vindo, boa tarde, que Deus abençoe. Yape Caruca, She Anama, She Muruguesara, Akuavi, Auyevete, Matuete, Xerungué. Aí eu falei lá sobre o pajé, eu pensei que o pajé Rafael morava por perto, a aldeia dele era por perto. Aí ele falou para mim que não, é distante. Eu disse, eu conheço um parente, assim, não conheço pessoalmente, conheço que a gente participa de um curso do Tupi, e eu pensei de encontrar ele aqui na região. Aí ele falou que não, ele disse, de qual é a aldeia? Eu falei, é dos Mendonça. Aí ele disse, é um pouquinho distante daqui. Aí ele falou, mas eu conheço o pajé, Rafael. Aí eu disse, é uma pessoa assim também que tem uma ancestralidade muito forte, que até só na conversa, na aula, a pessoa já pode sentir a energia boa, a vibração boa. Maravilha, né, Ivete? Maravilha. Não deixa de ter se conectado, né, nessa mesma força, nessa mesma energia. Até porque estava debaixo de um pé de árvore e com os pés, né, as plantas dos pés sobre a terra, né, sobre a mãe terra. Então, houve essa conexão, né, querendo ou não, né? Mas muito bem.
É verdade, quando eu chego assim nesses territórios, aí eu falo, do Pajé Rafael, parece que já sou familiar. É do Pajé Rafael e do professor Rosenberg. Aonde eu chego, quando eu estou falando do professor Rosenberg, e é do Pajé Rafael e de Douglas. Parece assim que já formou. Maravilha. Então, que assim seja e assim será, né? Vamos lá, vamos adentrando na nossa aula de hoje. Pessoal, tiveram alguma dificuldade nos exercícios, nas atividades? Fabiana, você mandou umas mensagens para mim, não foi? Umas palavras, eu não consegui, por conta de tempo, de lhe retornar a sua mensagem, viu? Mas me perdoe. Tá certo, professor, entendo. Mas eu fiz a que deu para fazer e ficou, acho que umas 3, eu acho, sem fazer, mas fiz bastante frase. Certo, maravilha, maravilha. Muito bem, mas não deixou de fazer, né? E a questão da música, vocês conseguiram fazer? O sopro da ancestralidade. Conseguiram fazer? Elaborar a música? Você, Ivete, também. Por incrível que pareça, eu consegui, professor. Rapidinho assim, ó, num piscar de olho. Maravilha. Maravilha, eu falei, não foi Douglas ainda questionou, eu disse, não, a espiritualidade, a ancestralidade vai soprar. E na mesma hora ele conseguiu fazer, ele fez as duas. Você acredita? Eu acredito que eu também fiz as duas. Maravilha, maravilha. Então vamos lá. Fabiana, você fez? Fiz. Eu não sei que ficou boa, mas eu fiz. Massa, massa, muito bem. Ao professor Rosenberg e ao pajé Rafael, né, que não estava na aula anterior, né, na aula passada, a atividade dos parentes, dos colegas, era para fazer duas músicas, né, criar duas músicas, nunca ouvida, né, nunca cantada. Cada um produzia duas músicas, a ancestralidade iria soprar, como de fato soprou no ouvido, né, dos colegas, dos parentes, e cada um ia montar a sua música para cantar aqui na aula hoje, né? Então, estou ansioso para ver qual é a música, né, de vocês. A de Douglas ficou top, pelo jeito. Ele falou para mim que conseguiu no mesmo dia. Ele achou algo incrível. Aí ele disse que já fez tudo, a música já tá ok. Aí eu quero ouvir a de vocês, certo? Você pode iniciar, Ivete. Posso?
Na realidade, foi as duas músicas e as palavras, não foi de vocabulário? Para montar um Foi, vocabulário com base, no caso, formar frases com base no vocabulário da aula passada, não foi? foi isso mesmo. Isso. Então vamos lá. Fique à vontade. A minha primeira música, ela surgiu assim, teve a reunião do PGTA e quando terminou a reunião, aí pediram para a gente, o grupo Yandé, ir para se apresentar, né? A gente foi da São Toré junto com a comunidade e eu estava, que a gente foi dançar lá atrás do cacique, aí fica na beira do rio. E eu estava ali, aí de repente um dos meninos que disse assim, aqui o vento é tão bom que o vento ele sopra diferente. Um dos que estava lá na reunião, né, do PGTA. Aí, de repente, assim, veio assim na minha música, na minha mente soprou assim, né? Aí eu fui para a beira do rio e a música surgiu mais ou menos assim. Peraí, viu? Eu tava na beira do rio pra ver o vento soprar. Eu tava na beira do rio. Não, pra ver, não, calma. Eu tava na beira do rio ouvindo o vento soprar. Eu tava na beira do rio ouvindo o vento soprar. O vento soprou diferente, chamando pra gente dançar. O vento soprou diferente, chamando pra gente dançar. Dança cabocla, que eu quero ver o vento soprar. Dança cabocla, que eu quero ver o vento soprar. Quero ver no balançar das águas nossos caboclos ali a dançar. Quero ver no balançar das águas nossos caboclos ali a dançar. Essa foi a primeira música, né? Pequena. Ok, cabocla. Salve a força das matas. Todo arrepiado estou. Parabéns, parente. Todo arrepiado, todo irradiado estou aqui. E a Ok, segunda, cabocla. e a segunda foi assim. Tudo isso, essa aqui eu estava trabalhando. E veio essa música que eu estava lá no alto da serra trabalhando, né? Na roça do meu irmão. Aí assim. Subi lá no alto da serra pra ver o lindo pôr do sol. Subi lá no alto da serra pra ver o lindo pôr do sol. Eu vi uma linda cabocla, mais bela que a luz do sol. Eu vi uma linda cabocla, mais bela que a luz do sol. Chamei a linda cabocla pra dançar no meu toré, trazendo a força da Jurema e a proteção do pajé. Essas foram as minhas músicas. Ok, cabocla. Salve a força. Salve a força. Quando eu falo, quando eu falei assim, gente, a atividade vai ser dessa forma. Foi um impacto, foi como se fosse assim um balde de água gelada em cima de vocês. Meu Deus, como eu vou fazer isso? Aí eu falei o quê? A ancestralidade vai fazer o quê? Vai soprar no ouvido de vocês. Não precisa se preocupar e nem se desesperar, porque a ancestralidade há de soprar e soprou, né? E que belíssima música, que belíssima canção, né? Parabéns, Ivete. Aguarde. E os parentes gostaram da música da parente Ivete? Pô, ótimo, parente. Salve a força, gratidão por lembrar desse pequenino, né, de mim, do Pajé Rafael, né, indígena potiguara como você, com orgulho.
Gratidão por você ter lembrado de mim, do professor Rosenberg, né, do professor Piatã, na sua vinda no território Potiguaracatu, aqui no Rio Grande do Norte, né? É um motivo de satisfação, sabe, parente? A gente está sendo lembrado, né? Pela semente que a gente tem plantado, né? Que é a semente da cultura, que é a semente da ancestralidade, que é a semente da união, né? E o desejo do meu coração é que aonde qualquer parente que me conheça, ou conheça o professor Rosenberg, ou o professor Piatã, ou outros parentes, né? A maior alegria que a gente sente de se lembrar de algum canto é que quando uma pessoa lembra em nós, né? E fala, ó, eu conheço o Pajé Rafael, eu conheço o professor Rosenberg, né? Eu conheço o professor Piatã, aquelas pessoas que estão recebendo lá no território distante da sua terra, vão dizer, eu conheço também, ali é uma ótima pessoa, é uma pessoa de ancestralidade forte, é uma pessoa realmente que ama a cultura, é uma pessoa que soma mesmo no movimento indígena. Então, é a maior satisfação, sabe, parente? É a maior satisfação que a gente tem, é essa. A maior riqueza que o indígena pode ter é ele ser lembrado como indígena, em qualquer canto do mundo que ele for. Porque é o primeiro sinal que a ancestralidade tem testificado em nosso favor. Viu? É verdade. Então, gratidão por você ter lembrado de mim, né? A gente não se conhece ainda pessoalmente, mas haverá momento, haverá o tempo, e a ancestralidade está preparando para a gente se conhecer, para a gente dançar toré junto, para a gente louvar os encantados, viu? E daqui de longe, eu mando muita energia boa para vocês, né? Peça aos encantados e às forças da mata para que livre, abra os caminhos, tire os espinhos de tudo aquilo que impeça a todos os parentes, não só a parente Ivete, mas a parente Fabiana, a outra a parente Cristina, a parente Lúcia, né? Ao pajé Cleito, a todos os parentes que compõem o Neuza Campos, o professor Elcio, a esposa dele, todos os parentes aí, o professor Marcos Paranã, né? Todos os parentes, a gente pede muito a ancestralidade que guarde livre, porque vocês são preciosos para a ancestralidade, para a espiritualidade e para nós, que são seus parentes de sangue e de força. Gratidão, viu? O ana he, o ana he, o ana he. O ana he, o ana he, ana he, o ana he, o ana he, o ana he. O ana he, o ana he, ana he. Salve a força, que assim seja, pajé, que assim seja. Ótimo, ótimo. Mas tu tem. Deixa eu pegar o meu maracá aqui, que tá do meu lado. Que força, hein? Que força essa aula de hoje, hein? Salve a força, salve a força.
Eu tô todo enrabiado aqui, todo enrabiado. Ai, moeteca, ai, moeteca, aeté, ai, moeteca, atinga. Paié, Ieruressala, Teiungá, Toigotai, de Tuirunamo. Toiqueca, Apupeca, Atinga, Aratanga, Tumombaca. Oiu, ó, Yandera, Peapa. Acenóis, Ubui, Yander, Tiratã. Acenóis, Tiramigo, Pagoma. Acenóis, Angaraíba, Capinguara. Ouço um assobio vindo lá da Mata Virgem, corro logo pra ver quem é, corro logo pra ver quem é. Era um velho índio, caboclo potiguara, me chamando pra cantar, me ensinando a ciência na força do luar. Oh, 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 na aldeia Brezinho. Foi o terreiro da aldeia Brezinho, que o potiguara me chamou. Oh, 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 na cuna da aldeia Francisco, na casa mãe dos potiguara, e o meu caboclo me chamou. Sabe a força dos encantos e dos encantados? Sabe a força da natureza? Sabe a força de Titã? E sabe a força dos ancestrais? Daqueles que estão guardados na praia da Baía da Traição, que estão guardados na cuna da aldeia São Francisco, que estão guardados na aldeia São Miguel, a Cajipibiró, Tramataia. Salve a força dos encantos e dos encantados. Ê, ê, salve a força da Jurema e do Jucá. Salve a Jurema. Oh, salve o Jurema. Se me chamou, estou aqui para trabalhar. Oh, oh, oh. Se me chamou, estou aqui para trabalhar. Oh, que acabou. Pessoal, vamos dando continuidade que eu vou tomar um pouco de água aqui. Pode dar continuidade, Fabiana.
viu? Por favor. Para cantar, vamos lá, né? Não sei que ficou bom não, viu? Como diz Ivete, mas vamos lá. Salva a mata, salva a terra, salve o índio, potiguara. Salva a mata, salva a terra, salve o índio, potiguara. O povo vive, o povo é forte, o povo luta pela vida. Deus, ele nos protege da nossa alegria. Potiguara é fortaleza, potiguara tem amor. Salva a mata, salva a terra, salve o índio, potiguara. Salva a mata, salva a terra, salve o índio, potiguara. Deus Tupã, ele nos protege da nossa salvação. A flor é da terra, o índio é da nação. A flor é da terra, o índio é da nação. Salva a mata, salva a terra, salve o índio, potiguara. Salva a mata, salva a terra, salve o índio, potiguara. Essa foi a primeira. A próxima. Perdoe aí a voz, viu, professor, que eu estou um pouco resfriado, sim. Hoje venho no pé de Jurema buscar a nossa proteção, proteção para a nossa aldeia, onde vive todos meus irmãos, com resistência, luta e coragem. Eles vivem a sua oração com resistência, luta e coragem. Eles vivem a sua oração, pedindo força a Deus Jesus Cristo para resistir toda opressão. Pedindo força a Deus Jesus Cristo para resistir toda opressão. Com resistência, luta e coragem, eles vivem a sua oração. Com resistência, luta e coragem, eles vivem a sua oração. É isso, professor, viu? Espero que tenha ficado boa. Parabéns, Fabiana, parabéns. Eu sabia, eu falei com a certeza, né, que vocês iam fazer o que a ancestralidade soprou no ouvido de vocês, né? E eu fico muito feliz e agraciado por essa confirmação, por essa certeza, por essa força, né, de cada um de vocês, o potencial de vocês. Parabéns, estou muito feliz. Parabéns, Fabiana, parabéns, Ivete, parabéns, o Pajé Rafael, que quando puxou essa musicalidade, eu estou todo suado, todo arrepiado e todo me tremendo aqui, né? Tomei um pouco de água para ver se volto normal, mas ainda estou todo trêmulo. Mas faz parte, é normal e vamos seguir nossa aula. A aula hoje está sensacional, incrível, ancestral, né? Com base na ancestralidade, com a força da fumaça e dos ancestrais presentes. Ok, Caboclo, salve a força. Você vê, eu nem sabia o tema, né, da aula passada, que há pouco tempo, a minha ida ao Seridó, daqui do estado do Rio Grande do Norte, fui lá absorver conhecimento e ciência, né, dos nossos parentes, Tapuia, Tarairu,
E lá foi me dado um toré, né? Uma cantiga também, que eu presenteei aos parentes, porque eu vou, absorvo a ciência, mas ela não é minha, é da ancestralidade, é dos parentes que lá residem, e eu presenteei aos parentes, né? Eu digo, ó, tá aqui o que a ancestralidade passou para mim, né? Em forma de canção, e a partir de hoje vocês têm uma identidade de vocês, que vocês podem cantar a identidade de vocês podem cantar o que vocês vivem, né? E aí a ancestralidade me deu essa cantiga, a gente conseguiu, juntamente com o professor Diga Cangaçu, conseguiu traduzir para o tupi, mas foi o que eu falei para os parentes, né? Olha, vocês têm que procurar algumas pessoas alguns professores, alguém que está mais avançado na língua de vocês, que é o Brobró, né? A língua do Tapuia Tarairu, para traduzir na língua de vocês, né? A língua materna de vocês, para que vocês usem também essa identidade da língua de vocês, né? Aí a cacica, pelo amor de Deus, se você puder também traduzir na língua do tupi, né? Na língua que vocês cantam, eu acho muito linda e tudo. Aí a gente fez essa tradução e aí eu já mandei até para ela, sabe? Mas aí eu já fiz essa cantiga e ficou muito boa. Se assim for dada a permissão, a gente também canta, viu, professor? A permissão é dada e confirmada, Caboclo. Fique à vontade. Ótimo. Eu vou pegar aqui a tradução em tupi e em seguida eu canto na língua dos portugueses. Imboizi, Ieve, Pé, Caboré e Engará, Sedumbeté, Xé, Sendubeté, Aé, Oimoeté, Tuxaua, Canidé, Aé, Oimoeté, Tuxaua, Canidé, Tuxaua, Canidé, Tuxaua, Canidé, em Meguinte, Catu, Chayapora, Seitoré. Tuxa canidé, tuxa canidé, enginde catu, chayapora seitoré. Na beira do rio da cobra, eu vi um saboré cantar. Na beira do rio da Copa, eu vi um caboré cantar, salve, sapuia, caboré. Saudando o rei Canindé, saudando o rei Canindé. Saudando o rei Canindé, saudando o rei Canindé. Rei Canidé, ó Rei Canidé, ó dai minha força pra dançar toré. Rei Canidé, ó Rei Canidé, ó dai minha força pra dançar toré. Rei Anduí, ó dai minha força pra lutar aqui. Rei Anduí, ó Rei Anduí, ó dai minha força pra dançar aqui. Rei Canidé, ó Rei Canidé, ó dai minha força pra dançar toré. Rei Canidé, ó Rei Canidé, ó dai minha força pra dançar toré. Rei Anduí, rei Anduí, ó dai minha força pra ele, para ti. Salve a força do rei Canidé, salve a força do rei Janduí, salve o Tapuia Caboré,
Estado do Itapetaraíru, Estado da nossa nação potiguara, e todo o território de Pindorama, todo o território brasileiro, e todo o nosso território. Estado do povo potiguara. Salve, salve, salve a força, salve. E assim seja e assim será. Ok, caboclo. Salve a força da ancestralidade viva e presente no meio de nós e dentro das matas e por onde a gente estiver. Ok, caboclo. Salve as matas. Vamos lá. Ivete. Sim. Então, vamos lá. Com base na atividade, né, passada, com base naquele ditado de palavras, agora vamos adentrando já na atividade da nossa aula de hoje. Com base naquele vocabulário que foi feito, você conseguiu elaborar as frases? Sim, elaborei. Não elaborei todo, acho que faltou umas 3 ou 4, mas eu elaborei. Porque o professor é um pouco exagerado, né? Gosta de colocar os alunos para pensar um pouquinho, esquentar um pouquinho as orelhas, mas faz parte. Compartilha aí quais foram as frases, né? Conosco, para a gente dando uma analisada. Vamos lá. Instituto Neuza Campos, RN, UFPB, Temiboé, Ivete, Tataitá. A data dessa atividade foi do dia 8/10/2025, Moromboessara, Piatã, curso de Tupi Antigo. Aí eu vou para as frases. A minha primeira frase, eu fiz Xemembiguaçu e Iuba. Minha flauta grande e amarela. Membiguaçu e Muã. A flauta grande é velha. Tuibaé, Atoim, Membiguaçu. O ancião toca a flauta grande. A segunda, que era a palavra, era Guarará. Aí eu fiz Guarará e Pissaçu. Um minuto, Ivete. Pode falar, professor. Vamos lá, galera. Novo link.
Pronto, deixa o pajé chegar para nós dar continuidade, tá bom, Ivete? Pronto, vamos lá, dando continuidade. Fica à vontade, Ivete. Começa do início ou de onde eu parei? De onde parou, viu? Pronto. Aquela palavra 2, que a palavra era guarará. Aí eu fiz guarará e pissaçu. O bombo é novo. Morubixaba, Itibe, Oiepé, Guarará. O cacique tem um bombo. Xerubá, Atoim, Guarará. Meu pai toca bombo. A 3 eu não fiz, aí eu fiz a 4, que a palavra era maracá. Aí eu fiz arecó, mocõe, maracá. Eu tenho 2 maracá. Xemaracá e porangue. Meu maracá é bonito. Xemaracá, aicó, oca-pupé. Meu maracá está dentro da oca. O 5 eu não fiz, aí eu fiz o 6, que a palavra é guirá. Guirá, bebê, capiaba, pé. O pássaro voou para o sítio. Guirá e pirangue. O pássaro é vermelho. Guirá, ossó, ibirapé. O pássaro foi para a árvore. A 7ª palavra era a palavra maracaiá, maracaiá e quirá. O maracajá é gordo. Maracaiá, aicó, caapo, pé. O maracajá está dentro da mata. Quei, maracaiá e muã. Aquele maracajá é velho. A 8ª palavra era iagara. Iagara e quirá. A onça é gorda. Iagara, ossem, caape. A onça saiu da mata. Iagara, inharom. A onça é brava. A 9 eu não fiz. Aí a 10. A palavra da 10 era. Deixa eu ver. Nhemboeçaba. Aí eu fiz. Cunhamucu, ossem, nhemboeçaba. A moça foi para a sala de aula. Nhemboeçaba e mirim. A sala de aula é pequena. Moromboeçara, ossó, Inhaemboçaba, P. O professor foi para a sala de aula. E a 11, que a palavra era... A palavra 11 era moromboiçara. Eu fiz moromboiçara e guarinim. Meu professor é guerreiro. Ixé moromboiçara abé. Eu também sou professora. Moromboiçara, ossó,
Ocacotirpe. O professor foi para a secretaria. Eu fiz só até a 11. Faltou fazer aí dessas outras, depois eu faço e mando para o senhor. Mando em PDF. Ótimo, Ivete, ótimo. Depois, essas frases, quando os demais colegas apresentarem, né, essa atividade, eu vou querer que, tipo assim, nós façamos uma atividade por meio dessa atividade aí, onde a gente vai fazer uma socialização, onde cada um vai trabalhar, estudar essas frases no grupo, tá certo? Foram essas frases só, né? É maravilhoso trabalhar essa ideia das frases, tanto trabalha a escrita como a escrita, né, corretamente, a pronúncia, né, como pronunciá-las e também como colocá-las em um diálogo, né, saber colocá-las dialogando com os parentes. Então, por isso que vai ser de suma importância essa troca, essa dinâmica no grupo, para cada um ver frases diferentes e estudar com base nelas, certo? Vamos lá, Fabiana. As suas frases, Fabiana. Parabéns, Ivete. Sabe? Eu não fiz na ordem, viu, professor? Fiz assim, as frases que ia surgindo, eu ia fazendo. Aleatoriamente, né? Fique à vontade. Foi isso mesmo. Primeira, Morubixaba, Taba, Oipé, Tucura. O cacique da aldeia tem um garfanhoto. Paé, Poracei, Amana. O pajé dança na chuva. Morubixaba, Oipé, Guarará, Porangue. O cacique tem um bombo lindo. Paé, Maracá. O pajé faz maracá. Morubuixaba, Nemossara, Morubuixaba, Nemossaraitaba, Pitanga. O cacique faz brincadeiras com as crianças. Paié, Oipé, Acanga, Oba. O pajé tem um chapéu. Eipitatupã, Irunam, Moroboessara. Fica com Deus, professor. Neim, professor. Tchau, professor. Inderura Icatu, Moroboessara. Seja bem-vindo, professor. Apiaba, Oipé, Guiaratinga. O homem tem um pássaro branco. Guiaratatá-pirangue, pássaro de fogo vermelho. Cunhã Maracá, a mulher tem maracá. Maracá e uba, maracá amarelo. Porangue Maracá, belo Maracá. E agara Porangue, onça bonita. E agara Tembiú em boia, onça come cobra. E agara Atã, onça forte. Maracaiá Piatã, Maracajá valente. Maracaiá Pirangue, Maracajá, Porangue Maracaiá, belo Maracajá. Apicaba Guaíbe, cadeira velha. Apicaba Iburuçu, cadeira grande. Apicaba Morerura, a cadeira do carro. Mimbiguaçu Potiguara, flauta grande potiguara. Emboeçaba Mimbiguaçu, aula de flauta grande. Inde Mimbiguaçu Porangue, tua flauta grande é bonita. Foi essa frase que eu fiz, professor. Oromoeté, Fabiana Angué. Oromoeté, Fabiana Angué. Eu te parabenizo, Fabiana.
Oromoeté, Ivete Gué. Oromoeté, Ivete Gué. Eu te parabenizo, Ivete. Parabéns, meninas, pelas belíssimas frases, né? Pela criação, né? Tanto da música como das frases. Parabéns. É isso aí. E agora vamos ver, né, a atividade que foi lançada para os alunos que não pôde, infelizmente, estar presente na aula anterior, né, como o caso do Pajé Rafael, entre outros parentes que não pôde estar na aula. Então foi uma atividade básica também, né, para eles fazer. Então, o Pajé Rafael você fez, conseguiu concluir essa básica e simples atividade? Sim, senhor. É a atividade que foi proposta lá tá lá no grupo, não é isso? Que são 4 questões, não é isso? Isso mesmo. A primeira questão, ela. Deixa eu ver aqui. A primeira questão é sobre criar um diálogo, né? Deixa eu ver aqui. Produza um diálogo em tupi e socialize com os colegas da turma. Olá, Ikuvé, olá para você também. Inderuraikatu, Anã, seja bem-vindo, meu parente. Aikuguabe, obrigado. Marampa Indereira, como é o teu nome? Xereira Paé Piranha Putinguara. O meu nome é Pajé Vermelho do povo Potiguara. E a número 2, né? Faça um texto falando sobre a importância dos anciões das aldeias. Esse texto, ele foi muito... Eu fiz um texto que foi muito, assim, tocante, sabe? Foi um texto que eu escrevi, assim, imaginando, olhando mesmo para os ancestrais, para os anciões, né, da minha comunidade, que, assim, eu percebo que não tenham cuidado, sabe? As pessoas os mais novos não têm cuidado de sentar, absorver, de escutar, de aprender, né? E vamos lá, vamos para o texto. Os anciões da aldeia são um elo ou uma ponte entre o passado e o presente, pois o conhecimento e a ciência foi vivida por essas grandes joias de dentro do território. Não é a teoria, e sim a prática que foge um verdadeiro guerreiro. A prática de estar com os anciões e observar, estudar e escutar os seus ensinamentos. É algo profundo que nem o dinheiro pode se comprar. Feliz é aquele que tem um ancião para absorver o conhecimento ancestral. Hoje vejo muitos desprezarem os mais velhos. Afirmo, esses tais não têm entendimento que pode se absorver de um ancião. Que os ancestrais e a força da natureza abençoe os nossos anciões e dê a eles anos de vida, saúde e paz. Vamos lá para número 3. Vamos lá. Número 3. Escolha 4 grafismos indígenas e explique a importância de cada. Pajé, um minuto. Maravilha esse texto que você fez, né, produziu, né, referente aos anciões. Então, com base nesse texto, vamos socializar um pouco aqui. Certo. Fabiana, Ivete, até mesmo o professor Rosenberg,
O que toca em vocês referente a esse texto? O que tem assim de interessante e importante nessa fala, nesse relato, que o pajé traz vivamente nesse texto para cada um de nós? Eu quero ouvir, vamos socializar um pouquinho nesse ponto, nesse texto. Se possível, pajé, leia novamente o texto, por favor. Ótimo, vou ler agora novamente, tá? Vamos lá. Os anciões da aldeia são um elo ou uma ponte entre o passado e o presente, pois o conhecimento e a ciência que foi vivida por essas grandes joias de dentro do território. Não é a teoria, e sim a prática que forja o verdadeiro guerreiro. A prática de estar com os anciões e observar, estudar e escutar os seus ensinamentos é algo profundo que nem o dinheiro pode se comprar. Feliz é aquele que tem ancião para absorver o conhecimento ancestral. Hoje vejo muitos desprezarem os mais velhos. Afirmo, esses tais não têm entendimento do que pode ser absorvido por um ancião. Que os ancestrais e a força da natureza abençoe os nossos anciões e dê a eles muitos anos de vida, saúde e paz. Que assim seja e assim será, né? Pessoal, como eu já falei, o que traz de interessante e importante nessa fala viva e ancestral do nosso pajé? Pode iniciar, Ivete. Esse texto do pajé é um relato muito assim forte, porque no meu tempo de criança eu via a juventude, a gente sentava junto com os anciões, a gente escutava aquelas histórias e eles iam passando conhecimento para a gente. Hoje em dia, os jovens, eles não querem mais saber, para eles assim, que quando a pessoa está ficando velho, já para eles é assim, não serve mais para nada. E onde está todo ensinamento, toda sabedoria, que se a gente tivesse sempre ao lado de alguém, de algum ancião, que pudesse transmitir esses conhecimentos, seria muito bom e as coisas seriam diferentes. Porque hoje eu vejo, eu tiro por aqui mesmo, onde moro, né? Que o jovem não quer saber de estar perto de, como eles dizem, né? De um velho. Se chega perto, ali não sabe de nada. Até às vezes, assim, quando na escola, com os alunos, eu vou fazer aula de campo, aí quando eu chamo, a gente vai na casa de fulano, como, por exemplo, a minha tia, que já tem 85 anos, sabe sobre as lutas da nossa terra, e a gente diz assim, vamos lá para a gente escutar. Ah, a gente vai fazer o que lá? Ela já está velha, está cansada, não sabe de nada, não. Então, assim, a gente tem que mudar a mente desses adolescentes, dessas crianças, para que elas venham dar valor, o valor que esses anciões merecem, que venha aprender com eles, que eles aprendendo com eles, as coisas são diferentes. Porque eu tenho muita experiência de vida. Por quê? Porque naquele tempo, na minha juventude, eu sentava junto com o meu avô, os meus tios, e eles relatavam. Então, se hoje eu tenho algum relato de vida, eu posso dizer assim, tenho uma memória dos meus ancestrais, é porque eu sentava com eles. Aí, hoje em dia, eu vejo, eu tiro assim pelos meus filhos. Meus filhos não sentam com um ancião para escutar relato de vida deles. Aí, futuramente, eles vão saber falar alguma coisa se a gente entrar no meio para eles
for necessário, que ultimamente estudo sempre pede relatos da sua juventude, não tem como ele chegar e relatar. Eu digo assim, porque o meu, de vez em quando, quando ele estava na universidade, que ele já concluiu, ele às vezes mandava mensagem para mim: mãe, socorro, me perguntaram isso assim, assim, e eu preciso fazer um trabalho nisso assim, assim, eu não sei, me socorra. Aí eu gravo o vídeo, gravo áudio e mando para ele. É assim, assim, assim. E se ele sentasse com um ancião para escutar, não seria diferente? Não precisava nele estar vindo me pedir socorro, né? Então, eu acho assim, essa fala do professor foi muito pertinente. Perfeito, perfeito, é verdade. É verdade. Feliz daquele ou daquela que escuta, né? As joias preciosas que são os nossos anciões, né? Felizes daqueles e daquelas que escuta e coloca em prática os conselhos, os ensinamentos dos nossos anciões, né? Fabiana, dê continuidade. O que tocou em você, o que lhe chamou a atenção nesse relato, nesse texto do pajé? É uma bela história, né? E riquíssima para a aula do pajé aí. Particularmente, gosto muito de conversar com os anciões aqui da minha aldeia e de outras comunidades também. Eles com poucos estudos, mas de uma sabedoria de grande valor, conhecimento, ancestralidade e vivência. Histórias incríveis de lutas e vitórias vivenciada por eles. Com essas conversas com os anciões, eu aprendo a respeitar a história de cada um, as histórias das aldeias, e levo os conselhos dos anciões para a minha vida. O quanto é importante a gente respeitar as pessoas mais velhas e levar o que eles passam para não só para a gente, mas para os demais, para o futuro. Acho que é isso. Positivo, Fabiana, positivo, é verdade. Até porque os nossos anciões são bibliotecas vivas, né? Que nós temos dentro do nosso território, na nossa família, né? São pessoas que têm histórias riquíssimas que podem nos ajudar para que nós leve adiante para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E que possamos levar e fortalecer, né, de geração em geração, esse laço, essa misticidade, essa ancestralidade presente no nosso meio, dentro do nosso território, né? O pajé pode dar continuidade, viu, nas seguintes questões, tá bom? Tá ótimo, professor. Vamos continuar. Vamos lá. Número 3. Escolha 4 grafismos indígenas e explique a importância de cada um deles dentro da nossa cultura. O primeiro que eu escolhi foi a colmeia, né? Colmeia. A colmeia, ela tem um significado muito forte, né? De união, de parceria, né? De fortaleza. E sempre quando eu faço o grafismo, né, ancestral com o genipapo em alguma pessoa, né, seja no evento ou aqui na minha casa mesmo, né, eu sempre explico que a colmeia ela é um escudo espiritual, é uma ciência fina, né, é uma ciência fina das profundezas da ancestralidade.
que o indígena, quando ele pinta o seu couro de genipapo, colocando o grafismo da colmeia, ele está dizendo ao mundo espiritual que aquele corpo físico, ele pertence a uma etnia resistente ao tempo, né? Que como a carapaça, o escudo protege o quelônio, que é a tartaruga, que é o jabuti, o cágado, a pintura com genipapo, ele também protege o nosso corpo físico e espiritual de todas as coisas ruins e mazelas que existem no mundo. Então, criamos um escudo espiritual quando nós pintamos o nosso corpo com a colmeia, né? Então, tem significado muito forte para mim de escudo espiritual, né? E o segundo é um grafismo aqui, né? Eu creio que os parentes vão falar mais assim, os grafismos que são mais usados aí na Paraíba. Aí eu quis fazer essa dinâmica de trazer alguns grafismos também aqui do Rio Grande do Norte, né? Daqui do povo Mendonça, do povo Potiguara, né? Que foram criados há pouco tempo, mas que tem um simbolismo forte, que tem uma ancestralidade forte também, né? Que é a chave dos portais, né? A chave dos portais. A chave dos portais, ela é aquele tipo um X invertido, né? É tipo como se fosse não é uma cruz, né? É tipo como se fosse um T, e tem 8 espirais em cada ponta. Esse grafismo, ele está escrito nas pedras rupestres dentro do território Potiguara Mendonça, né? Os estudiosos estimam de 3 a 6 mil anos que está escrito lá nas pedras, de 3 a 6 mil anos. Então, por isso que eu coloquei o nome de a chave dos portais, né? Porque sempre quando eu tenho oportunidade de iniciar um toré, iniciar um ritual, e ali no local tenha uma terra de chão batido, eu faço como os ancestrais, essa chave no chão, simbolizando que ali eu estou chamando, estou invocando, estou convocando os ancestrais, né? Não tão somente aqueles que conseguiram passar a invasão, mas sim aqueles que foram abatidos na invasão, né? Aqueles que deram a sua vida lutando pela nossa terra, lutando pelos nossos, lutando pelas gerações futuras, né? Então, a chave dos portais, ela tem essa força e essa identidade ancestral. O terceiro grafismo é a castanha de caju, né? A castanha de caju. A castanha de caju, ela já há muitas décadas, sustenta, né, o povo potiguara Mendonça aqui do estado do Rio Grande do Norte. Há muitas décadas, o meu povo, ele trabalha, né, na assada da castanha de caju, a castanha brejeira, né? E antes disso, pajé, como é que era aí? Era uma fome grande. Os Mendonça era conhecido como pedidor de esmola, né?
assolava a dificuldade, muita. E quando a castanha chegou no nosso território, né? Quando a castanha foi introduzida como trabalho, então o povo começou a sofrer, deixou de sofrer a respeito de falta financeira, né? Hoje tem muito, graças a Tupã, os ancestrais e a Deus, temos como sobreviver dentro do nosso território na sala da castanha de caju. Então a castanha de caju ela é muito importante. E isso eu coloquei na minha cabeça de estar fazendo esse grafismo e estar colocando com genipapo na nossa pele, né? Agradecendo a Deus e aos ancestrais que nos guiaram para esse trabalho, para que a gente saísse da necessidade, né? E hoje a gente se encontra com uma comunidade que antes da energia eólica era a renda, a maior renda do município de João Câmara vinha do território Mendonça, né? Da Sala da Castanha de Caju, que exporta para todo o Brasil e para fora. É isso. E o último, que é o Caminho das Pedras do Letreiro. Esse grafismo, a ancestralidade me presenteou também. E ele faz a menção de nós voltarmos à ancestralidade, olhar para a ancestralidade, olhar para os ancestrais, fazer esse caminho do retorno, né? Ver onde é que a gente está, ver se a gente parou, o que a gente tem que avançar, né? A respeito de quê, Pajé? A respeito da cultura, né? Porque um povo sem cultura é como uma árvore que não dá frutos no sertão. E nós somos bem-aventurados porque somos a semente que caímos debaixo da árvore. E sabemos que debaixo da árvore temos a sombra dos nossos mais velhos, ancestrais. E debaixo da árvore a gente tem grande chance de germinar. E germinando, a gente propaga aquilo que nos foi imposto como missão. E o que é, pajé? É propagar a língua, propagar a cultura, sermos a diferença, né? Dentro dos territórios, dentro das aldeias, dentro de todo o comodismo que tem dentro de alguns movimentos indígenas aí. Temos que ser a diferença. Então, esse caminho da Pedra Letreiro, ele remete muito para isso. E a última questão: produza um vocabulário com 20 palavras em tupi. Vamos lá. A primeira palavra é pitu. Pitu. Respirar. Segunda palavra, pucá. Pucá. Sorrir. Abaie. Abaie. Difícil. Apoaú. Apoaú. Curto. Abaeté. Sinistro. Apoã. Ligeiro. Caraíba. Sagrado. Piatã. Valente. Moang. Moang. Pensar. Numbli. Flauta. Sé. Faca. Olhar. Sujeira. Iabu. Voltar. Iepé. Esquentar-se. Machado. E o cá. Matar.
Etimã, perna, guirá, pássaro, Iabá, fugir, Etama, região, Bocã, rancho, rachar, apegar-se, atõe, tocar, ie, certo, ao ié, certo. Então eu acho que deu as 25. Então foi essa a minha atividade, professor. Eu peço até desculpa aos parentes, ao professor, pelas minhas faltas, pelas minhas não estar comparecendo muito às atividades, às aulas, mas vou estar aqui junto com vocês, sim, que é muito importante, e crendo que junto a gente é forte, viu? Junto a gente é forte, e podem ter certeza que não é só no curso, mas sim fora do curso, a gente ainda é irmão, viu? A gente é colmeia, é um por todos e todos por um. Então, gratidão, viu? Sheputupave, Shepaye. Sheputupave, Shepaye. Oromoeté, Paiegué. Eu te parabenizo, estou impressionado com o seu avanço, com a atividade belíssima, parabéns. Tupantendê e Mongaraíbe. Outro ponto muito importante foi nessa sua atividade também referente ao grafismo, né? Assim como nós aqui da Paraíba, né, os Potiguara da Paraíba, temos fortemente a questão do nosso grafismo ancestral, foi despertado, foi colocado, foi determinado, né, em você também pelos ancestrais, essa força, essa confirmação, essa clareza com o grafismo aí presente, né? Então, eu te parabenizo, parente. As colegas têm algo a falar sobre o grafismo do Pajé Rafael, do que ele lecionou, né? Que falou, frisou. Tem algo a acrescentar referente ao grafismo, meninas? Não, eu tenho não. Só dizer que a atividade dele ficou ótima, como sempre, né? Como sempre, as atividades sempre dando show. Eu também não tenho a acrescentar sobre o grafismo, não. Só parabenizar aí o parente, né? Belíssima atividade e aproveitar e parabenizar Ivete também pelas músicas, viu, Ivete? Parabéns. Obrigada. Aí nós falamos assim, ó. Endeberabeté, né? Endeberabeté. Brilhante, né? Algo brilhante, algo espetacular. Você também, Fabiana. E às vezes eu fico imaginando, né, e cada dia me surpreendo, porque assim, quando você começou, né, que a gente foi naquela primeira aula que você não conseguia nem pronunciar nem algumas palavrinhas simples e você não conseguia pronunciar, né? E você ficava aí, será que tá certo? Ai, meu Deus, eu falo ou não falo? E hoje vejo assim, como você se desenvolveu, você está de parabéns, Fabiana. É verdade, Ivete, é verdade. Do mesmo jeito eram os colegas, alguns outros colegas que desistiram, né, do curso da turma. Acharam dificuldade, acharam que não iria conseguir,
né? E Fabiana mostrou para todos e todas que é possível sim aprender, é possível sim avançar, é possível sim levar adiante, né? Quando de fato queremos, quando de fato nos permitimos a essa dedicação, a esse entusiasmo, a ancestralidade, a essa perseverança, a essa força, a essa resistência, né? Então é possível sim. Né? Eu fico analisando algumas colegas, né? Alguns colegas que fazia parte do curso e desistiu, né? Chegou no meio do caminho, olhou para trás e voltou, desistiu. E Fabiana não. Assim como Fabiana, também alguns outros, né, daqui da turma, que pensaram em desistir, né? Mas foi dando passo, dando passo, dando passo e chegou até aqui, né? E iremos concluir na graça de Tupã e de toda a ancestralidade, né? E vamos avançando e vamos seguindo em nome do Senhor Jesus, né? É normal, muitas das vezes o desânimo, muitas das vezes a preguiça, muitas das vezes querer desistir, desanima, né? O professor é chato, sim, também, que pega no pé, pega na orelha, porque é para o bem de todos, né? Mas faz parte e feliz daqueles e daquelas que permaneceram, estão presentes e estão seguindo, né? Levando adiante aquilo que foi determinado pela ancestralidade a cada um de nós. Mas eu quero parabenizar a todos pelo avanço, pela dedicação, pela humildade e por não desistir, mesmo cansado, né, do dia a dia, mas estão aqui, presentes, firmes e fortes. Pronto, pessoal. Então, a atividade foram concluídas, né? A atividade do Pajé Rafael, Fabiana, Ivete, né? Foram concluídas, graças a Deus. Vamos para o segundo passo, né? Vamos para o segundo passo, a próxima atividade que nós iremos fazer, certo? Pessoal, a nossa próxima atividade que nós iremos fazer, vocês irão fazer para socializar na próxima aula, será um diálogo, certo? Será um diálogo. Vamos nos aprofundar referente ao diálogo, referente ao relatório. É de suma importância tudo estar registrado, né? Tanto no celular como num caderno, porque tudo conta, tudo vai ser avaliado e analisado, certo? Pajé Rafael, no território, no seu território, quando você viaja para lá, além daquele senhor que nós fomos lá conhecer ele, sentir um pouco da ancestralidade dele, tem outros anciões presentes na comunidade? Professor, existe um ancião que ele não fala muito, sabe? O nome dele era Eunildes. Ele, ele relata que a mãe dele passou para ele, né, sobre um ritual que era feito no Amarelão há centenas de anos atrás e foi perdido, né? E tudo indica que era o ritual da lua cheia, porque era feito no tempo da lua cheia, né? Mensal. E fora esse ritual,
Existem outros rituais também, que existe um ancião por nome de... Eu me esqueci o nome dele. Ele mora lá no Amarelão também. E ele relata do ritual de buscar o sol, né? Que foi perdido também há centenas de anos. Que os mais antigos iam, né? Seguindo pela madrugada, antes que o sol saísse para dentro da mata, cantando com as suas cabacinhas, até o sol sair. E quando o sol saía, eles faziam aquela festividade, porque o sol tinha saído, né? E voltavam para trás para os seus roçados, para suas batalhas diárias, né? Por isso que, de tanto o povo gostar do sol, se colocou o nome de amarelão. É uma das linhas de, de tipo da onde vem o nome, né? Amarelão, que é devido ao ritual do sol. Maravilha, Pajé, maravilha. Pronto. Então, é de suma importância nós, professores, né? Nós, professores, somos pesquisadores, né? Somos, como posso dizer, tipo, pesquisadores que vamos além, mergulhamos além de algo que muitas vezes a gente nem imagina, né? Então, a atividade da próxima aula será que vocês vão consultar, né, conversar, dialogar com alguns anciões, certo? Em busca de relatos como esse, certo? Você vai chegar, vai conversar e tipo vai fazer um registro, tirar uma foto com ele ou com ela, assim as meninas também, viu? Na aldeia, né? E vão tipo assim buscar ouvir eles histórias de antes, de antigamente. Vocês vão fazer um relato, né? Vocês vão conversar com eles, absorver o máximo. Chegar em casa, vocês vão fazer o relatório, certo? Eu vou precisar que vocês façam esse diálogo com 3 anciões diferentes, certo? Beleza? Estão entendendo? As meninas, dê um ok aí, falem alguma coisa, alguma dúvida. Vocês vão fazer um diálogo, né? Com 3 anciões diferentes, né? Com histórias diferentes. Aí vocês vão fazer um relatório, um relato, né? E quando vocês estiverem presentes com esses anciões, vocês tirem uma foto, certo? Para colocar no grupo. Coloca no grupo, vocês colocam lá, né? Diálogo com o ancião tal. Aí diz o nome dele, diz de onde mora, qual é a aldeia, certo? Vocês vão fazer esses 3 relatórios para a gente socializar na aula também. Beleza? Fabiana, alguma dúvida? Não, eu entendi. Tudo certo. Está tudo entendido. Pronto. Maravilha. Aí, se tipo alguém, eles mesmos, alguém questionar, não, é um trabalho do curso que eu estou fazendo, de Tupi, né? E Engarecé, né? Um curso de Tupi que eu estou fazendo, estou estudando, e eu preciso dialogar, conversar com o ancião referente a algo do passado, para que fique registrado. E vocês fazem o relatório tudo direitinho e mandem para mim. Tá certo? Confio no potencial de vocês. Aí na próxima aula a gente dialoga, né? Faz um diálogo, uma socialização com base nesses diálogos. Viu? Algo bem simples para vocês. E agora eu vou dar o espaço para o agradecimento para a gente encerrar. Só temos 11 minutos, né? 11 minutinhos.
para nós encerrar nossa aula. O que vocês acharam da aula? Como foi? Professor Rosenberg? Vou deixar esse momento aí para agradecimento. Para mim, a aula hoje foi ótima. Quem não assistiu, perdeu o melhor. Essa aula hoje. Cada aula é única. Não tem como a gente, vamos dizer assim, amanhã fazer outra aula e ela ser igual à de hoje. Não tem. Então, cada uma que a gente faz é única. E essa de hoje foi a ancestralidade, foi algo lindo, surpreendente, que estava assistindo no início da aula, chega, estava me arrepiando.